Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Vamos hoje falar um pouco sobre o nosso conteúdo relacionado a aminoácidos e, consequentemente, proteína. Lembrando que quando nós falamos aminoácidos, nós estamos falando desse micronutriente, e quando nós falamos de proteína, nós estamos falando de uma macromolécula, sendo que os aminoácidos serão convertidos, serão transformados em proteína. Para nós podermos primeiro falarmos do processo de formação das proteínas, é importante nós compreendermos o que é aminoácido, as estruturas, a especificidade desses aminoácidos. Pelo próprio nome, nós podemos observar que ele tem uma característica química muito importante. Então, quando nós falamos aminoácido, nós estamos nos referindo ao grupo. Na estrutura química tem um grupo amino e também um grupo ácido carboxílico, que é o que eu vou mostrar já para vocês, tá? Por isso que recebe esse nome aminoácido. Dentro da importância dos aminoácidos é que eles são as unidades fundamentais das proteínas, ou seja, o aminoácido é que forma as proteínas. Essa estrutura química que vocês estão observando é a fórmula geral dos aminoácidos. Em azul, vocês podem observar. Em azul, vocês podem observar aí o NH3+, é considerado o grupo amino, e esse em vermelho, que é o COOH, é o grupo carboxílico, ligado a um carbono. Esse carbono ele é ligado a um hidrogênio e, se vocês observarem na parte de baixo, tem um R. Esse R é a cadeia lateral, significa que pode ser outra estrutura química, pode ser 1, 2, 3 carbonos ou outra estrutura. Esse R significa radical, pode ser qualquer radical. Mas, de modo geral, gente, os aminoácidos ele precisa ter essa característica, Tem que ter o grupo amino carboxílico, o grupo amino ou amina, quando se perde um nitrogênio, o grupamento amina, o hidrogênio e essa cadeia R, que é o radical, pode ser qualquer outra estrutura química. De modo geral, essa imagem representa novamente a estrutura do aminoácido. Se vocês observam, nós temos aí o grupo carboxílico, o grupo amino, o hidrogênio ligado ao carbono e a cadeia R. Gente, observa que tem uma seta e tem carbono alfa. O que significa esse carbono alfa? Significa o seguinte, lá da química orgânica, toda vez que nós falamos que tem um carbono e esse carbono ele faz 4 ligações com radicais diferentes, ele é considerado carbono alfa ou carbono quiral, e essa molécula pode apresentar quiralidade, tá? Observa que o grupo carboxílico é diferente do grupo amino, o grupo amino é diferente do hidrogênio. E o R, que é a cadeia lateral ou radical, vai ter um outro radical diferente. Aí pode ser considerado um carbono alfa. E o que diferencia, turma, os aminoácidos entre si, que eu vou mostrar para vocês todos os tipos de aminoácidos existentes, tá? O que diferencia é essa cadeia R, essa cadeia lateral. Por exemplo, se eu coloco no lugar do R um hidrogênio, esse aminoácido vai ser chamado de glicina. Se no lugar do R eu coloco o metil, que é o CH3, eu vou ter aí a alanina. E se no lugar do R eu coloco esse isopropil aí, que no caso é CH ligado a um CH3, vai ser a valina. Então, de modo geral, o que diferencia os tipos de aminoácidos vai ser esta cadeia lateral, tá? O que muda. Só uma curiosidade. Eu agora falei para vocês que toda vez que tiver um carbono que se tiver um carbono alfa, significa que os radicais são diferentes. Há uma exceção, a glicina. Se no lugar do R tiver um hidrogênio, esse aminoácido ele não vai sofrer assimetria, não vai ter quiralidade, não vai ter o carbono alfa, porque tem 2 radicais que vai ser hidrogênio. Só é carbono alfa quando se tem radicais diferentes. Aqui é só para vocês observarem, gente,
a relação da isomeria com essa característica. Toda vez que nós temos um carbono alfa, significa que vai ter isomeria, significa que esse composto ele pode dar origem a outro composto no nosso organismo, como por exemplo, se vocês observarem, nós temos aí o L-aminoácido e o D-aminoácido. Significa que o L é levógeno, ou seja, desvia a luz para a esquerda, e o D é destrógeno, desvia a luz para a direita. Se vocês observarem, existe uma diferença aí. No L, o grupamento amino está do lado esquerdo e no D o grupamento amino está do lado direito. Isso significa como pode se comportar os radicais quando tem carbono quiral. Nesse sentido, gente, toda vez que tem carbono quiral, ou seja, aquele carbono que faz 4 ligações diferentes, logo nós vamos ter isômeros ópticos, porque pode ter uma substância que desvia a luz para a esquerda e a outra para a direita. E também estereoisômeros, que são substâncias semelhantes, mas que têm estruturas diferentes. Por que é importante eu comentar para vocês sobre essa questão da isomeria? Porque, gente, no nosso organismo, vários aminoácidos eles têm papel importante de acordo com o seu isômero. Por exemplo, geralmente as proteínas encontradas em humanos têm um tipo de aminoácido que tem um perfil de desviar a luz para a esquerda, que é o levógeno, L. Já quando nós falamos em antibióticos que são utilizados aí para tratar bactérias, ou antibióticos produzidos por bactérias ou por micro-organismos, geralmente eles têm a formação de aminoácido do tipo destrógeno, que desvia a luz para a direita, ou seja, D. Turma, todos aqui nós temos os aminoácidos, tá? Nós temos aqui os aminoácidos e as abreviaturas. A de 3 letras e 1 letra. Particularmente, essa de 1 letra quase não se é utilizada, tá? A abreviatura mais comum a gente observa em livros, em manuais e outros, é essa de 3 letras, tá? E aqui nós temos os aminoácidos importantes, né? Os aminoácidos existentes. Então nós temos aí a alanina, arginina, asparagina, asparato, cisteína, fenilalanina, glutamato, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina. Nós temos aí todos os aminoácidos. E esses aminoácidos eles têm funções importantíssimas no nosso organismo. Por exemplo, a metionina é um aminoácido responsável para ajudar a nos desintoxicar. É um aminoácido que ajuda a proteger o fígado contra radicais livres. Tá? Histidina é um aminoácido precursor do neurotransmissor ou da substância histamina, tá? Glutamato está relacionado à formação de neurotransmissores, de substâncias importantes no sistema nervoso central. Então, assim, nós temos vários aminoácidos e todos têm as suas importâncias, tá? E a sigla mais comum é a de 3, a abreviatura mais comum é a de 3 letras. E no próximo slide, nós temos aqui, turma, os aminoácidos estruturalmente, tá? Nós podemos observar. Lembra que o que diferencia um aminoácido do outro é a cadeia R, é o radical, certo? Então nós temos aí a glicina. Se vocês observarem, nós temos aí o ácido carboxílico, que é o C, carbono, dupla O, ligado a uma hidroxila. Hidroxila é oxigênio e hidrogênio. Aí é o ácido carboxílico, que sempre está do lado direito da imagem azul. Já nós temos aqui a amina, que é o H2N, que antes era o grupamento amino, agora é o grupamento amina, porque com as ligações em si, que os aminoácidos fazem entre si, ligações peptídicas, que eu vou mostrar lá na frente, esses aminoácidos eles vão perdendo um hidrogênio, aí fica com o grupamento amina. Observa, gente, que todos os radicais, as cadeias R, está como se fosse uma cor vermelha, marrom, tá? Aí observa a glicina. A glicina tem o grupamento amina,
o ácido carboxílico, o hidrogênio em cima e o hidrogênio embaixo. Lembrando que como o carbono do meio faz 4 ligações, mas tem 2 ligantes iguais, ele não é um carbono quiral. Já todos os outros são carbonos quirais, tá? E aí nós temos as estruturas, alanina, valina, leucina, as estruturas dos aminoácidos. Lembrando que para que ocorra a formação da proteína, esses aminoácidos eles têm que ligar entre si, eles não podem ficar soltos. Gente, os aminoácidos eles podem ser classificados de modo geral de acordo com sua forma nutricional, né? Eles podem ser essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais. Quando nós falamos essenciais, gente, são aqueles que nós precisamos consumir dos alimentos, que nosso corpo não consegue sintetizar. Quando nós falamos não essenciais, significa que nós não precisamos, entre aspas, tá? Não precisamos consumir dos alimentos que o nosso próprio corpo consegue sintetizar. E condicionalmente essenciais são aqueles que, de modo geral, tem que consumir, mas não é em grande quantidade, o corpo às vezes consegue suprir. De modo geral, existem livros que comentam que a forma nutricional dos aminoácidos é dividida só em essenciais e não essenciais. O que o corpo pode produzir e o que o corpo não pode produzir, que são os essenciais, tá? Só para vocês compreenderem de modo geral, só para vocês entenderem que, de acordo com o perfil nutricional, os aminoácidos eles têm que ser buscados na alimentação, tem que ser consumido, ingerido da alimentação, e outros, que são os não essenciais, nosso próprio corpo pode consumir. Os essenciais nós temos aí a arginina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, histidina, treonina, triptofano e valina. Os não essenciais nós temos alanina, glutamato, asparagina, aspartato. E os condicionalmente essenciais nós temos a tirosina, a cisteína, glicina, serina, prolina e glutamina. Tá? O que é importante desse slide é vocês compreenderem a diferença entre essenciais e não essenciais. Essenciais, obrigatoriamente, a gente precisa fazer o consumo dele. E aí obtém-se dos alimentos, né? Frutas, verduras, legumes. E não essenciais, nós não necessariamente precisamos obter ele, já que o nosso corpo pode sintetizar. Os aminoácidos, gente, também eles podem ser classificados de acordo com suas características químicas, tá? Eles podem ser apolares. O que seria apolares? São aminoácidos que têm um perfil lipossolúvel, tem um perfil mais de solubilidade em lipídio. E nós temos os polares neutros, que é quando os aminoácidos têm um perfil mais hidrossolúvel, tem uma ação de solubilidade em água. Os apolares, nós temos alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, triptofano e metionina. E os polares neutros, nós temos glicina, serina, treonina, cisteína, tirosina, aspargina e glutamina. E ainda, em relação à característica química, os aminoácidos também podem ser classificados, de modo geral, em perfis ácidos e perfis básicos. Quando nós falamos que os aminoácidos eles têm um perfil ácido, geralmente ele tem um outro grupamento carboxílico, como vocês podem observar aqui, ó, o aspartato, né, que é o ácido aspartico, e o glutâmico, que é o glutamato. Se vocês observarem, tanto o glutamato como o aspartato, ele tem parcialmente um outro ácido carboxílico, que é aquele radical COOH. E isso deixa o perfil do aminoácido mais ácido. Já os básicos, como a arginina, lisina e histidina, gente, eles têm uma grande quantidade de nitrogênio, tem uma grande quantidade de amina. E isso deixa os aminoácidos com um perfil mais básico. Falando dos aminoácidos, característica, perfil, é muito importante que vocês anotem, façam um fluxograma para classificar, mostrar a importância desses aminoácidos, pesquisa onde eles podem ser encontrados, pesquisa a importância dele no nosso organismo. Nós vamos falar agora das proteínas. Gente, as proteínas, de modo geral, são compostas, são macromoléculas, certo? Essas macromoléculas são originadas, de modo geral, da formação de várias
aminoácidos. Então, essas proteínas são formadas por monômero. Lembra que monômero significa um, e as proteínas são formadas por vários monômeros de aminoácido. É a macromolécula mais importante em nosso organismo e, sem dúvida, já conversei várias vezes para vocês dessa importância das proteínas, tá? A mais abundante depois da água, e se nós formos pensar, por exemplo, no nosso corpo, basicamente o nosso tecido muscular é formado de proteína. Então, nós temos muito tecido muscular, logo nós temos uma grande quantidade de proteína. As proteínas, elas fazem os processos acontecerem. O que seria isso? As proteínas favorecem as reações, já que lá na frente nós vamos ter uma aula só sobre enzima. E enzima é um tipo de proteína especializada, né? E as proteínas participam de processo de formação e quebra de outras macromoléculas, de acordo com as nossas necessidades. Então lembra que proteína a gente sintetiza lipídio, proteína sintetiza carboidrato, e as proteínas de todas as macromoléculas que desempenham maiores funções, que a gente vai ver agora. Então, as proteínas estão envolvidas em processos vitais, ou seja, sem proteína nós não conseguimos, o nosso organismo não consegue funcionar. As proteínas têm funções enzimáticas, de sustentação, de transporte, de defesa, de comunicação no meio, do meio extracelular para o meio intra. Só para vocês observarem, gente, função enzimática. Todas as reações metabólicas que precisam de enzima é um tipo de proteína. Sustentação, o nosso tecido muscular que dá sustentação ao nosso corpo, proteína. Transporte, né? As proteínas de transporte nas membranas, albumina, que está na corrente sanguínea, que transporta substâncias. Defesa, anticorpos. Os anticorpos são proteínas, são substâncias proteicas. Comunicação, existe proteínas de superfície de membrana, tem os glicocálise que está na membrana celular, que serve de comunicação entre o meio interno e o externo. E, de modo geral, turma, as proteínas elas podem ser classificadas em grupos gerais. O que seria essas questões dos grupos gerais das proteínas? Estrutural ou plástica, né? Na verdade, quando eu falo grupos gerais das proteínas, nós temos aí estrutural ou plástica, que dá estrutura ou suporte. Nós temos as motoras, né, como a proteína actina miosina, que são motoras, proteínas que são consideradas hormonais, com perfil hormonais, proteínas enzimáticas, anticorpos, proteínas de transporte, de reserva, nucleoproteínas e de membranas, tá? Então, de modo geral, nós temos vários grupos gerais que as proteínas podem se classificar. E exemplos de proteína, nós temos aí a caseína, que é encontrado no leite, a mucina, que é encontrado na saliva, a hemoglobina, que é encontrado no sangue, a albumina, encontrado no ovo e na nossa corrente sanguínea, a queratina, que é encontrado nos cabelos e unha, a gama-globulina, que é um tipo de anticorpo, a insulina, que podemos classificar a insulina como uma proteína hormonal, tá? Que é importante aí quando se fala na regulação do metabolismo de carboidratos, que é um hormônio regulador. A actina e miosina no músculo, o colágeno, que é tão utilizado, o colágeno que é tão desgastado com o passar da idade, que dá sustentação, né? Encontrado nos ossos. Gelatina, que é encontrado nos ossos e cartilagem. Elastina, que é encontrado na pele e cabelos, tá? E aí, para nós entendermos um pouco melhor sobre essa questão dos aminoácidos e a relação das proteínas, lembra que as proteínas, gente, formam os aminoácidos. Desculpa, os aminoácidos formam as proteínas. O que é que acontece? Como é que favorece esse processo? Toda vez que eu tiver uma substância que tem 2 aminoácidos,
eles são chamados dipeptídicos. Quando tem 3 aminoácidos juntos, tá? Ligado entre si, é chamado tripeptídeos. Quando nós temos de 4 a 40 aminoácidos, é chamado de polipeptídeo. E geralmente maior que 40 aminoácidos juntos é chamado de proteína. Nesse sentido, nós vamos estudar agora como é que ocorre a formação desses aminoácidos. Como é que forma a formação dessas proteínas em si, dessa ligação entre os aminoácidos. E aí, vou dar um exemplo de um tripeptídeo. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar de uma substância chamada glutationa, ou glutationa, que é um antioxidante hidrossolúvel. O que é que acontece? É um tripeptídeo, gente, que é produzido pelo nosso organismo, e a função desse tripeptídeo é eliminar a substância tóxica do nosso organismo. Geralmente a glutationa, ela pega os radicais livres produzidos principalmente no metabolismo, no fígado, e torna ele hidrossolúvel para ser eliminado pelo sistema renal e não exercer nenhum problema no nosso organismo, tá? A glutationa é o nome desse tripeptídeo, mas se eu estou falando que é um tripeptídeo, é formado por 3 aminoácidos. Quais são os aminoácidos? Ácido glutâmico, cisteína e glicina. A glutationa é encontrada em quase todos os seres vivos, participa da síntese de proteína e ajuda no transporte de aminoácidos de fármacos, principalmente metabólitos que têm que ser eliminados. Aqui, gente, é basicamente o que nós vamos falar agora sobre essa questão da ligação de um aminoácido para outro. Então, se eu tenho 2 aminoácidos juntos, dipeptídeo, 3 aminoácidos, tripeptídeo, 4 a 40, polipeptídeo e mais de 40, proteína. Mas como é que se junta um aminoácido com o outro? Como é que eles se associam? Através de uma interação, através de ligação química. Se vocês observam, na parte superior nós temos 2 aminoácidos. Essa parte que tem as bolinhas vermelhas com carbono é o ácido carboxílico, o grupamento carboxílico, e esse que tem um nitrogênio em azul com 3 hidrogênios é o grupamento amino. Olha o que é que vai acontecer. Eles vão se interagir entre si, na segunda imagem. Interagindo, eles vão liberar água, já na terceira imagem, vai liberar água e vai formar uma ligação entre o carbono e o nitrogênio. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Toda vez que tem essa ligação peptídica, existe a liberação de água. Então, para formar esses aminoácidos, para formar esse conjunto de aminoácidos, um ligando ao outro, acontece esse processo. A interação entre o grupo carboxílico e o grupamento amino, liberando água, formando a ligação peptídica. Essa imagem, gente, mostra o que eu comentei agora para vocês, né? Um aminoácido de um lado, um aminoácido do outro. O que acontece? Um hidrogênio se liga à hidroxila, libera água. E, ou seja, tem uma síntese por desidratação, porque como eliminou a água dos aminoácidos, desidratou, mas formou uma ligação peptídica, que é essa vermelha. Como é a ligação entre 2 aminoácidos, essa estrutura é chamada de dipeptídeo. Turma, de modo geral, já que nós estamos falando da formação, da ligação de aminoácidos, esses aminoácidos eles se ligam com o intuito de quê? Principalmente formar as proteínas. De modo geral, as proteínas elas podem ser classificadas de 2 maneiras, de acordo com a conformação da molécula. Elas podem ser globulares ou fibrosas. O próprio nome já nos diz. Proteínas globulares é a forma de um globo, tá? É redonda. Então, geralmente, é a forma esfera, é relativamente solúvel em água, ou seja, ela se solubiliza em água, e as proteínas globulares têm vários papéis funcionais, como catalisadores de enzima, participa, né, de enzimas, são enzimas. As proteínas globulares, elas são proteínas também de transporte. Esse exemplo de proteína globular é a hemoglobina, que está dentro das hemácias, que serve para carregar o oxigênio, o ferro, tá? E além disso, as proteínas que regulam a expressão gênica também têm esse perfil globular. A outra classificação, de acordo com o formato da molécula, é que a proteína ela pode ser fibrosa, tá? Quando a gente fala fibrosa, já é o formato de fibra, né? Cilíndrica.
tem baixa solubilidade em água, ou seja, não se dissolve tanto em água. Tem as principais funções, é mais a questão estrutural, da estrutura para o nosso organismo. Então, por exemplo, colágeno tem um formato fibroso, a queratina tem um formato fibroso, a miosina, que são proteínas encontradas no nosso músculo, também tem o formato de fibra. E por último, para a gente finalizar esse momento envolvendo a aula de aminoácidos e proteínas, nós temos a estrutura das proteínas. A estrutura das proteínas, gente, elas podem ser classificadas em 4 tipos: primária, secundária, terciária e quaternária. O que seria uma proteína primária? É quando existe uma sequência de aminoácidos da proteína, o que diferencia os tipos de proteína. De modo geral, geralmente nós comentamos que a proteína que tem a estrutura primária, ela é como se fosse um colar de pérola. Cada pérola seria um aminoácido, certo? E esse, por não ter nenhuma dobra, por não ter nenhuma volta, é considerado uma estrutura primária. E essa estrutura primária, quando ela começar a se enrolar, quando ela começar a modificar, aí vai dar origem à secundária e assim por diante. Em relação à estrutura secundária, não pense numa proteína como se fosse um colar de pérola nesse momento, onde cada uma dessas fosse um aminoácido. A proteína, nesse momento que tem a estrutura secundária, ela já começa a se dobrar. Observa que ela é dividida, ela é classificada ainda a dobra de acordo com o formato alfa-hélice ou folha beta-pregueada. Olha só, por exemplo, o colágeno. O colágeno tem uma estrutura secundária no formato de alfa-hélice. Quando eu falo que no formato de alfa-hélice, gente, é que ela é meio arredondada, como vocês podem observar, já se dobrando entre si. E quando eu falo que ela é folha beta pregueada, é como se a dobra dela fosse em forma de leque, como vocês podem observar nesta imagem do lado direito. E isso seria a estrutura secundária. Ela começa a se dobrar. E de acordo com a dobra, ela pode ser classificada em alfa-hélice, quando ela se dobra em torno de si mesmo. E folha beta-pregueada, quando ela se dobra como se fosse um leque. Em relação à estrutura terciária, já é um pouco diferente, um pouco mais complexa. A estrutura terciária, gente, ela tem um formato tridimensional ou espacial. O que seria esse formato tridimensional espacial? Ela já é um pouco mais expansiva, mais ampla. E na estrutura terciária, ela tem tanto parte alfa-hélice como beta-pregueada. Observa que essas em vermelho, que tem nessa imagem aí, é a alfa-hélice. Já a parte a azul, é a beta-pregueada. Então, a estrutura terciária ela tem essa característica, tanto de ter alfa-hélice quanto beta-pregueada. Já tem que tomar cuidado, porque em altas temperaturas ou pH, principalmente bastante ácido, pode levar à quebra dessas proteínas, leva à desnaturação proteica. E muitas vezes é irreversível, muitas vezes não e muitas vezes esse processo se torna reversível. Como se torna reversível? Quando se tira o que está levando a esse processo de desnaturação. Tá? Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando o paciente está com febre, essa febre chega a 39, 40 graus, porque pode levar a desnaturação proteica no organismo. Isso leva a convulsão e vários outros problemas. Tá? O dobramento depende da sua estrutura primária, ou seja, dos aminoácidos. O formato que vai se dobrar, a posição da alfa ou da beta-pregueada vai depender da organização dos aminoácidos. Qual é a sequência desse aminoácido? E por último, nós temos a estrutura quaternária, né? Só possui estrutura quaternária a proteína formada por 2 ou mais cadeias polipeptídicas, como vocês podem observar aí, gente. Nós temos 2 cadeias polipeptídicas, né? Nesse caso aí é uma hemoglobina. Se vocês observarem, nós temos a subunidade alfa, que seria em azul, e a subunidade beta, que seria em verde. Então nós temos 2 proteínas conjugando entre si, né? 2 cadeias polipeptídicas conjugando entre si. E aí seria uma proteína quaternária. Um exemplo é a hemoglobina presente na nossa corrente sanguínea dentro das hemácias, que serve para transportar o oxigênio, o ferro, dar pigmentação ao sangue.
E aqui é só a imagem para vocês observarem, né? Nós temos aqui a estrutura primária, que é como se fosse esse colar de pérola, e consequentemente, dependendo da sequência de aminoácido, pode se transformar em uma estrutura secundária, ou alfa-hélice, que é essa daqui redondinha, ou beta-pregueada, que é essa que parece um leque, e dependendo da característica, nós podemos ter também uma estrutura terciária. E para ter a quaternária, nós precisamos ter 2 cadeias polipeptídicas. Ok? Dúvida, mantenha contato. Boa tarde.